boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de abril de 2021, esta é a 38ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano Rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos e peço um instante da sua atenção, por gentileza. Quero informar que essa reunião está sendo gravada e imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais, no site, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Por questão protocolar e pela organização desse evento, mantenham, por gentileza, os microfones desligados. Você que está na sala Zoom, não se esqueça de identificar o seu nome na parte de baixo da telinha. Visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, colocando o nome, o e-mail, o celular e de quem é convidado. O visitante autoridade e visitante convidado também não se esqueçam de fazer essa identificação. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, não abra seu microfone, utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante ou para o presidente. Após o encerramento oficial da reunião, a sala ficará aberta para confraternização durante 5 minutos e após esse tempo será encerrada. O Rotary Clube de São Paulo agradece a presença de todos e deseja uma excelente reunião. Volta com a palavra o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Roberto Souza, mais uma vez, e eu sempre destaco a importância do nosso protocolo, trazendo sempre as informações iniciais com tanto brilhantismo aí. Obrigado. Companheiros, convidados, amigos, agradeço a presença de todos e sejam muito bem-vindos. É muito bom toda semana estarmos juntos em mais uma reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, onde podemos conversar um pouco, rever os companheiros, dar um pouco de risada. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa conexão, temos aprendido a estarmos conectados e a importância disso, né? E a partir desse momento, eu quero convidar todos que, junto a mim, reverenciemos a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. É muito importante para aqueles que vêm pela primeira vez ao clube, convidados e amigos, é sempre importante, e o Rotary sempre destaca a importância do civismo e da reverência à bandeira nacional. Isso é uma parte muito importante que o Rotary gosta de cultivar. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Ok, obrigado, presidente Marcelo. Senhoras e senhores, companheiros e companheiras, é com imensa satisfação que apresento a palestrante do dia da nossa reunião tradicional de quarta-feira. Angélica Tavares Mazzuti, naturopata e terapeuta vibracional, especializada em qualidade de vida, metafísica, florais de Bach, florais quânticos, medicina chinesa, anatomia emocional e linguagem corporal. Áreas de atuação abrangem o gerenciamento de estresse, obesidade e leitura energética, ligadas ao comportamento e ao relacionamento humano. Eu volto a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Roberto Souza, mais uma vez. Com muita alegria e satisfação que queremos apresentar a nossa palestrante de hoje, a Angélica Tavares. Prazer te conhecer, Angélica. Prazer é todo meu. Foi muito bom você ter aceitado o nosso convite. Agradeço por ter aceitado o convite de trazer essa palestra. Agradeço ao nosso querido Fredman, que te indicou para nos trazer essa palestra. E é uma alegria recebê-la aqui no clube. E aí eu passo a palavra para você para iniciar a apresentação. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Como eu disse, é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá. Eu acho que o mais importante, antes de tudo, eu acredito que muitas pessoas perguntem o que é naturopatia? O que ela faz? O que é isso? Que abrangência é essa dentro da relação com o corpo, com as emoções?
A naturopatia, ela cuida do corpo, ela olha para o corpo de forma integrada. Então, nós não separamos emoção e corpo. Nós entendemos que aquilo que acontece no físico começou lá atrás, no campo emocional. Como é que a gente vai explicar isso e o porquê que eu falei que o tema dessa palestra é em harmonia com a sua alma e fazendo as pazes, gerenciando o teu estresse? O estresse a gente sabe que ele é necessário, um pouquinho é bom, senão a gente não levanta, a gente não faz o que precisa fazer, mas a gente precisa entender quais são esses níveis e quando ele chega a um nível tóxico. Uma coisa que acontece muito e que a gente não se pergunta, primeiro porque nós não somos ensinados, não é cultural, é como é que você se comunica com seu corpo? Vocês ouvem o corpo de vocês? Ah, eu ouço, quando eu ando, uma dor nas costas, ai a cabeça, ai que eu tô toda dolorida, a gente tem passado muito por isso, porque tá muito em casa, mas aí é que tá, esse é o último estágio. O corpo dói porque ele tá pedindo socorro, o corpo dói porque ele não tem outra forma de se comunicar com você. Então quer dizer, Angélica, que o corpo só vai se comunicar comigo se eu sentir dor? Não. Existem outros sinais que nós normalmente ignoramos e a gente permite que esse estágio seja sempre o mais dolorido, porque é como a gente é ensinado. Então, o que acontece? A gente age só na pressão. A gente só fala, agora eu vou me cuidar, porque depois desse susto que eu tive, fiquei tantos dias internada, ou tive um problema mais sério de saúde. Por que é que o ser humano só se ouve e se cuida na pressão? Primeiro, porque nós somos ensinados, e segundo, porque nós somos muito encrenqueiros. Eu sempre falo, meu Deus, como a gente é encrenqueiro. O que mais hoje nós percebemos é que é tão visível na nossa sociedade e que desencadeia uma série de doenças. Primeiro, ansiedade. E segundo, depressão. Mas o que é isso? Porque, ok, são doenças ligadas ao emocional, mas nós temos manifestações físicas. A palpitação, o suor, o rubor facial, no caso da ansiedade, aquela aceleração no peito. No caso da depressão, às vezes uma certa apatia, para não chegar num estágio extremo da vontade de não viver. A ansiedade, na verdade, mostra que a gente está sempre olhando para o futuro, é um medo inconscientizado do futuro. Porque aí o que será que de ruim vai acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Então a gente fica catastrofizando um mal que nem aconteceu ainda. E vai soltando essa carga de hormônios nocivos para o corpo. E vamos nos intoxicando. Chega no fim do dia, a gente está tenso, preocupado e nem sabe o porquê, por algo que ainda nem aconteceu. Indo para o outro extremo, a gente tem a ansiedade. A ansiedade não, a depressão. E o que é a depressão? É o medo de largar o passado. Eu tive muitas experiências tristes, difíceis. Ok, tá bom. Experiências, oportunidades de aprendizado. Como que eu posso fazer diferente? Que lugar é esse que eu posso chegar se eu olhar para aquilo que eu fiz de errado ou porque eu não sabia fazer diferente, mas falar, peraí, que novas ações, que novas atitudes eu posso ter para não manifestar isso de novo? Porque isso é uma coisa que eu ouço muito em consultório, eu tenho medo de ter ansiedade, de ter depressão de novo. E se a crise de pânico volta? Não tem como voltar se você estiver cultivando o hábito de se ouvir. Mas não dá tempo, que é o que eu mais... Não dá tempo, porque eu tenho que cuidar do neto, depois eu tenho que buscar ele na escola, e o almoço. Se você ficar doente, não vai dar tempo? Você não vai ter que parar? Então, por que nós só nos damos a permissão de parar, de repousar, de ler um livro,
de ter um tempo de qualidade, seja praticando uma atividade física, ou meditando, ou enfim, aquilo que te dê prazer, só se nós estivermos na pressão. Então, o que acontece? Se a gente não cria esse hábito de estar sempre se olhando, de estar sempre, de parar de se esconder, porque a gente finge que está tudo bem, né? Mas o corpo, ele dá todos os indícios de que não está tudo bem. E a gente precisa perder esse hábito de passar por cima do que nós sentimos. Ah, mas isso não tem relevância, isso foi uma bobeira, foi uma discussão que eu tive com uma pessoa no trabalho, ou algo que ficou aqui, ó, entalado na garganta, aí depois a pessoa acorda com dor de garganta no dia seguinte, não sabe por quê. Né? Tô com uma sensação de bola na garganta, então vamos parar e vamos ver o que o teu corpo quer dizer para você, o que não foi digerido. Então quer dizer que eu tenho que ir lá e acabar com a raça da pessoa? Não. Quer dizer que você precisa ser mais flexível em como você percebe o mundo, em como as informações chegam até você, e também se desprender do ego de que nem tudo é sobre você, de que o outro vai reagir com base na história de vida dele, assim como nós reagimos com base na nossa história de vida. Isso faz a gente se desarmar, porque o corpo solta. Quando a gente começa a entender que o sofrimento é uma escolha. Ai, Angélica, agora você falou uma barbaridade. Que absurdo! Então quer dizer que eu escolho ficar doente? Não é isso. A escolha de como eu vou passar por isso, de como eu vou lidar com esse processo, e a vida vai colocar a gente à prova novamente, e para a vida entender se a gente já pode virar o capítulo do livro, se a gente já entendeu essa lição, a vida vai fazer o seguinte: deixa eu dar uma testada aqui, deixa eu colocar aquela situação na vida dele para ver se eu desestruturo ele, se ele aprendeu, ou se não, se ele vai trazer uma nova atitude, uma nova forma de reagir. Ah, não, ele reagiu diferente, olha só, ele até, não quer dizer que ele não sentiu, mas ele parou, opa, peraí, deixa eu lembrar que reagindo desse jeito, tão na defensiva, isso vai me causar um mal, isso vai deixar um resíduo tóxico no meu corpo. Agora, não reagiu diferente, a gente volta para o mesmo lugar. Assim como nós estamos voltando para o mesmo lugar, se a gente olhar no nosso microambiente, no nosso macroambiente, olhando para fora, olhando no que a gente tem passado, mundo, tudo, nós estamos sempre voltando, de novo, mais um ano, e desde quando o ser humano parou de guerrear? A gente está o tempo inteiro guerreando, guerreando por opiniões, guerreando por um lugar, não, porque o meu ponto de vista tem que ser o certo, esquecendo que esse ponto de vista é baseado na história de vida de cada um traz sua cartilha. E o mais importante é abaixar essas armas, porque a gente está sempre pronto para o ataque, pronto para se defender. E o que a gente quer dizer com isso? E o que o corpo entende com isso? Que ele sempre precisa se preparar para o pior. Que maravilhosa mensagem que a gente passa para o corpo, achando que, olha, fica atento, olha, cuidado. Uma coisa é você estar consciente, por isso que eu adoro a linguagem corporal, é ir percebendo como o outro reage a você, mas saindo do julgamento. Porque esse julgamento, ele também paralisa. Então, quer dizer que se eu parar de julgar o outro, eu vou fazer as pazes com a minha alma? É o primeiro passo. Se a gente prestar atenção, a gente passa o dia inteiro julgando. Julgando o que vê na TV, julgando o que o outro falou. Por quê? Porque a gente julga que a opinião do outro nunca é a certa. E se a gente faz isso com o outro, nós fazemos isso com nós mesmos também. Então, a gente nunca se dá o direito de sair desse lugar de pressão, que impulsiona a gente para essa pressão. Então, os nossos níveis de estresse vão alcançando
números alarmantes. E como é que fica o coração? Como é que fica a pressão? Porque não tem como ter pressão baixa se você vive no tem que. Eu falo que o tem que é a pior expressão. Aí eu vou, você vai porque você quer ou você vai porque tem que ir? Tem coisas, é óbvio, que a gente precisa administrar, a gente tem deveres. Mas e aquilo que é de fato? Porque até os seus deveres foram uma escolha sua no passado. Então, a forma como a gente lida com essa escolha também precisa ser mais leve. Mas e aquilo que você vai escolher, que você pode escolher? Aquilo que você vai ingerir, como você vai se alimentar, é uma escolha. O mal do mundo é entrar no teu ambiente, abrir a porta para esse mal entrar, é uma escolha. Uma palavra que chegou até você, um pouco atravessada, e você aceitar a agressividade do outro, é uma escolha. Porque quando alguém direciona essa agressividade para você, isso diz mais sobre o outro que sobre você. Então, olhar para isso e também falar, olha, interessante o seu ponto de vista, mas eu deixo para você. Não, não pode. É feio. Porque nós somos educados, eu falo que tem um complexo do herói, complexo do super-homem. Tem que ter sofrimento para valer a pena, senão não tem valor. E a gente tem que sofrer muito, senão também a conquista não é valorizada. E nós precisamos sempre estar nesse lugar do sufoco. Então, tantas coisas que eu já mencionei agora nesse meio tempo que nós começamos a bater esse papo, e levam a gente para um único lugar, do quanto você não permite que essa vaidade, porque não deixa de ser uma vaidade, a gente se cega, de que nós também erramos, de que nós precisamos recuar, nós precisamos de ajuda sim, senão não estaríamos aqui dividindo, porque eu não vou saber tudo, e os meus outros amigos que estão me assistindo também não sabem tudo, mas com certeza sabem algo que eu não sei. E é essa troca que também abaixa os nossos níveis de tensão. Porque a gente se coloca numa posição de aprendizado. Peraí, deixa eu ver o que ele tem para me dizer. E entender que isso não é um ataque. E compreender que a forma como eu aprendi até hoje não é que está errado. A gente ouve muito isso. Ai, quando eu tiver um filho, eu vou fazer tudo diferente. A gente faz tudo igual, né? A gente faz tudo igual, mas é porque é o que nós conhecemos. Mas certas coisas a gente pode questionar, que antigamente era uma coisa impensável questionar, né? Um filho não questionava um pai jamais. E eu peguei essa fase ainda de infância, eu estou com 40 e poucos anos, então eu tive também essa educação do inquestionável. Mas você aprender com seu filho não tem valor mais estimado de perceber que, claro, hierarquicamente você ocupa uma posição, mas de que ele traz essa inspiração, esse novo, e onde que esse novo vai te levar. Então, a gente se coloca nessa condição sobre-humana. Quando a gente fala, não vou contar, e eu sei que tem um monte de gente que faz isso aqui, porque isso é uma coisa que nós fazemos. Você sabe que o outro passou mal 3 anos depois, você sabe que o outro morreu depois, porque não queria preocupar. Isso coloca a gente numa condição de sobre-humanidade. Então, você nunca pode ficar ruim, doente, você nunca fica triste, porque é feio na nossa sociedade. O que a gente fala para uma pessoa quando a gente vê ela triste? Ai, não fica assim, não. Meu Deus, mas ela precisa ficar triste de vez em quando para entender o porquê que ela está assim. O que na vida dela está incomodando para que ela saia desse lugar? Ignorando a tristeza, ela não vai ter nenhuma resposta. Ignorando a dor, ela não vai ter nenhuma resposta. A aceitação não é resignação, aceitação é mudança, aceitação é transformação.
Então, a gente precisa aceitar, olha, isso aqui na minha vida não tá legal, eu não tô gostando, eu ando muito triste, eu não tô satisfeita, é essa barriguinha, esse colesterol, isso não tá bom, eu tô deprimida, então tá bom, então vamos aceitar que isso é uma realidade agora, mas o que eu posso fazer para transformar isso? Eu falo muito que o processo de gerenciar o estresse é um processo constante de perguntas, de questionamentos, porque fica lá, eu tô deprimida, eu tô estressada, o meu filho é uma preocupação. Deixa ele, deixa as escolhas dele. Eles também precisam crescer, nós não estaremos aqui para sempre, e isso é também ensinar, independentizar, auxiliar o outro a se tornar autônomo. Então, eu pergunto para vocês, assim, acho que é uma pergunta que tem que ficar aí, né, no coração, como é que vocês estão escolhendo aprender? Como é que vocês estão escolhendo fazer as pazes com o seu corpo, com a sua alma, com as lições que a vida traz para você? Você fica do lado do carrasco, porque o carrasco não te deixa aprender, né? O carrasco só faz você olhar para frente e ele impede que você adquira habilidades novas. Essas novas habilidades. Porque o ser humano, como é que ele aprende se ele não erra? E isso era uma coisa inconcebível. Você tem que fazer o seu melhor sempre, ok. Mas eu sempre ouvi muito isso. Em tudo que você fizer, seja sempre a melhor. Não tem como. Porque nós somos diferentes e temos habilidades diferentes, e essa é a grande riqueza da vida. É esse capital humano que cada um traz nas suas memórias corporais, na linguagem do seu corpo. Isso é uma riqueza. E a gente olha para o corpo e fala, isso aqui não está bom em mim. Isso está ótimo, porque, na verdade, é o ponto mais forte do seu corpo. É esse lugar que dói, que está te auxiliando a segurar as pontas. Senão, a gente já tinha sucumbido. Então, e a gente faz o quê? A gente olha, eu trabalho bastante em parceria com médicos, e às vezes eles falam, toma, estou te mandando esse paciente porque eu não sei mais o que fazer. Se ele não mudar a alimentação, não mudar os hábitos, ele vai infartar a qualquer minuto. Ou, olha, já fez 800 cirurgias plásticas, mas volta a engordar. Por quê? Porque não é o que está fora, é o que está dentro. É que comportamentos, que atitudes te impulsionam a ficar nesse lugar da dor. Por que que você quer tanto machucar o corpo? A gente quer ter razão em quê? Porque a gente quer ter razão em alguma coisa quando a gente volta para algo que faz mal para a gente. E essa é uma abordagem que, desde que eu entrei nesse mundo da linguagem corporal e da metafísica, a metafísica é esse olhar além do que é concreto, do que é físico, é aquilo que está sutil, é aquele pensamento rápido que dura 10 segundos e que muda o seu humor e você nem sabe. É aquela dorzinha de cabeça, às vezes, no fim do dia, que a gente vai ignorando por anos. E eu já tive muitas questões de ver pacientes assim, vai ao médico, de repente é um aneurisma. Mas por que a gente se deixa chegar nesse lugar? Então, o lado que você escolhe do processo evolutivo, porque nós estamos aqui para aprender, e se não tivéssemos que aprender nada, não estaríamos aqui, que lado você está escolhendo para aprender? O lado leve, que te torna flexível, adaptável, ou o lado que te oprime, te machuca, e não permite você sair desse lugar de dor? Que lado você está escolhendo? Porque nós não fugimos de nós mesmos. Essa é uma verdade. Eu não vou olhar para isso agora. Tudo bem. Mais tarde o seu corpo vai cobrar a conta, porque a conta chega.
Não tem jeito. Então, se tem algo que eu gostaria de plantar essa sementinha no coração de cada um, eu gosto muito sempre de falar, se eu puder, se eu tiver a sensação de que eu plantei uma sementinha de luz dentro do coração de alguém, meu trabalho está feito. A gente tem que se libertar da pena de nós mesmos. Sair dessa condição de que nós não temos escolha, esse lugar da vítima. Nós temos escolha, sim. A partir do momento que de manhã a gente abre os olhos, é a possibilidade que a vida está dando para a gente. Então, você vai levantar? Faz diferente. O que você vai fazer de diferente? Ou você vai deitar e no fim do dia olhar para trás e falar, eu não fiz nada de diferente. E aí vem a frustração que te leva para um outro lugar. Então vamos nos libertar do vitimismo e de um outro comportamento muito significativo, que é o perfeccionismo e o controlador. O perfeccionismo porque nunca é o bastante o que você faz. Nunca tá bom. Nunca. E o controlador, que acha que controla tudo, que tudo tem que estar ali, mas ele só não controla uma coisa, ele mesmo. Ele mesmo, ele não controla. Sabem por quê? Porque ele não se conhece. E você só pode lidar, não controlar, com aquilo que você conhece. O processo de autoconhecimento, ele tem que ser prazeroso. A gente tem essa ideia de que é pesado, é sofrido, e muitas pessoas falam, nossa, eu comecei a fazer terapia, e eu achei que eu fosse chorar horrores. A gente chora, mas a gente ri muito também, porque a vida é essa mescla rica de situações, e cada pessoa que entra na nossa vida é um degrau, é uma porta, é uma possibilidade para a gente aprender diferente. Então, o mais importante, para a gente finalizar e eu poder abrir o espaço para as perguntas de vocês, lembrem-se que vocês podem escolher todos os dias e fazer diferente. Honrar esse corpo, que é um templo. Você passa o dia todo com esse corpo. Você chega aqui sozinho e vai embora sozinho. Então a gente tem que aprender a ficar em paz com a nossa alma, porque é a única coisa que vai embora com a gente. Eu sei, porque dá para sentir, porque a energia chega, que a sementinha foi plantada. E eu agradeço imensamente por vocês terem aberto essa porta para mim. Obrigada. Vamos às perguntas, vamos lá. Angélica, obrigado mais uma vez pela sua Eu que agradeço. Palestra, pela sua apresentação, pelo seu Obrigada. Conhecimento compartilhado. É muito Obrigada. bom, acho que todos aqui sentiram e entenderam, né? Só certo. Mais um momentinho, só que eu volto tem várias perguntas aqui, eu já volto para eu te passar. Protocolo, por gentileza. Ok, presidente Marcelo. Angélica, é com muita alegria que eu registro aqui um recorde de audiência das nossas palestras de quarta-feira. Nós tivemos aqui desde o começo uma audiência muito boa e nós já atingimos aqui 62 espectadores acompanhando e com certeza esse número vai aumentar na medida em que nós estimulamos cada rotariano, cada visitante para que compartilhe depois o vídeo com essa sessão, essa reunião e a sua apresentação nas mídias sociais a partir de sexta-feira, quando todo esse conteúdo será postado. Parabéns pelo excelente desempenho na audiência. Muito obrigada. Na sala Zoom, não se esqueça de colocar o seu nome no rodapé. Se você é visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando o nome, e-mail e celular. Se você é rotariano visitante, registre a sua presença no chat também, informando, além do nome, e-mail e celular, o clube e o cargo. Você pode enviar já as suas perguntas pelo chat, não use o microfone, use o chat.
para fazer por escrito as suas perguntas, que passam pelo presidente Marcelo de Pascoal, e são encaminhadas essas perguntas ao palestrante. Voltamos com o presidente Marcelo. Obrigado, Roberto Souza, pelas informações. Angélica, antes de começar a ler as perguntas, eu queria passar uma exceção ao Fredman, que foi o padrinho, seu padrinho, para que dê ou uma pergunta ou uma consideração. Tá bem. Bom, inicialmente eu quero agradecer aos presidentes, caro Marcelo de Pascoal e Naide Chicane, por ter acreditado e aceitado o meu pedido para essa reflexão que eu tenho ela, felizmente, todo dia, né? Todo dia eu sou alimentado com essas aulas dessa querida filha que eu não tive, mas que o meu filho foi lá, trouxe e agregou. Me desculpa, o senhor Osmar, a dona Elice, mas eu passei a mão nela mesmo, tá certo? Então, eu fico muito feliz porque a sensibilidade com que essa moça, essa jovem, essa senhora passou para nós, né? Em cada instante eu me vi mergulhado em alguma colocação que ela fez. Então, eu fico muito feliz e muito mais feliz pelos companheiros que aqui estão ouvindo-a e aplaudindo. Eu não tenho pergunta, muito pelo contrário. Eu falo para Angélica, Deus que te conserve com esse dom de trazer todas essas levezas para nós num momento tão angustiante que cada um de nós vivemos. Querida, o meu beijo especial para você. É um bálsamo na nossa vida, concorda, Magna? Totalmente. Então, Marcelo, muito obrigado pelo espaço que você abriu, muito obrigado, Chicane, muito obrigado cada um dos companheiros e dos convidados que aqui estão, e a minha querida Angélica, o meu beijo e abraço especial. Vou querer pessoalmente depois. Obrigado, Fred. Então, vamos lá para as perguntas. O nosso querido Roberto Souza pergunta: muitos jovens são estimulados desde o ensino fundamental e depois, na graduação, a perseguirem um sucesso profissional. Como evitar que escolham uma profissão que pode dar dinheiro, mas não dá felicidade? E por que a felicidade é um bem que muitos não valorizam? Ótimo, adorei a pergunta. Adorei, porque essa questão, né, da profissão é uma coisa que preocupa todo pai, toda mãe, toda família, né, passa por isso. Eu acredito que o mais importante é alimentar nesse jovem todas as habilidades que ele tem, aquilo que ele faz de bom, aquilo que ele gosta, e esse lugar vai direcioná-lo para o que ele precisa fazer, porque nós temos aquele preconceito, né, aquele pré-julgamento de que tem profissões que não dão muito dinheiro, ou outras sim, que certamente você vai ser bem-sucedido, mas eu posso dizer que isso não é verdade, porque eu tive que construir a minha profissão, né? Eu tive que quebrar muitos paradigmas. Então, se você faz o que ama, você vai fazer o que há de melhor, não porque você tem que ser o melhor, mas porque traz felicidade ser bom naquilo que você faz. E em relação ao dinheiro, eu completo. Primeiro que dinheiro é ótimo, maravilhoso, mas ele é só um recurso. E quando você está nesse lugar de autossatisfação, você atrai tudo o que há de bom. Então, se você olha para o dinheiro como uma fonte, um recurso daquilo que é bom, que vai te levar,
que vai te trazer conforto, que vai te trazer saúde, que vai ampliar o teu horizonte, não tem por que se preocupar, porque o dinheiro vem. Ele é uma consequência desse lugar do estar olhando para dentro. Elisa, dentro da geladeira, Eu respondi. laranja, tem uma... Sim, acho que eu só fechei Tá o ótimo. microfone, estava aberto. Tá certo. Temos uma outra pergunta do Fernando Matos. Sim. Pouco grande, mas eu vou ler. Tudo bem. Temos um companheiro no nosso clube que tem atualmente 104 anos de idade. É encantador o relacionamento com ele, tanto pela sua experiência de vida como médico e suas viagens pelo mundo, quanto pela sua harmonia e sabedoria na forma de manter seus relacionamentos e tratar de temas extremamente difíceis que poderia deixar qualquer pessoa normal com profunda depressão. Como você poderia expressar essa conquista que poucos seres humanos normais conseguem alcançar? Beijo, Fernando. Eu acredito que enquanto nós estamos aqui, é porque nós temos algo a aprender e ensinar. Mas muito mais do que isso, provavelmente, ele todo dia, quando ele levanta, ele compreende que a escolha é dele. Para que lado ele vai olhar? Ele vai olhar para a dor ou ele vai olhar para a vida? E se no auge dos 104 anos dele, ele está brindando a vida, eu acho que é óbvio qual é a escolha dele. Ele escolhe ser mais leve, ele escolhe não levar tudo de uma forma tão pesada, ele escolhe recuar às vezes para observar e ver como ele entra naquele lugar. Então a leveza, eu sei quem é, e ele realmente inspira essa leveza. E o que a vida tem de bom para me oferecer? Quero. Ali, quero. Não tem vergonha de acolher aquilo que de fato traz prazer, traz alegria, traz vida. Ele o dia inteiro fica se alimentando com a vida. Então, é lindo isso. A gente precisa se inspirar com isso, né? Certo? Obrigado. Obrigado, Angélica. Temos a pergunta do Dalmon Zapata. Como o reconhecimento de nossas vulnerabilidades, como apregou a doutora Brené Brown, nos apoiam em todo o contexto em que estamos inseridos? Excelente. Lembra um pouco aquilo que eu falei sobre a aceitação. Nós temos que olhar para aquilo que não anda bem na nossa vida e aceitar, constatar, bom, isso não está legal aqui. Eu realmente tenho essa brecha da vulnerabilidade. O que eu posso fazer para lidar com isso? Como é que eu vim parar nesse lugar? Eu brinco muito, eu falo, olha, Deus, por que eu escolhi estar viva nascer nesse momento? Eu brinco muito com Deus, a minha relação é assim, a gente conversa. Então o que eu tenho, como eu posso ser contribuição aqui? Por que nós, de alguma forma, estamos aqui nesse momento, vivos, passando por tudo o que nós estamos passando? O que nós estamos escolhendo? Propagar, independentemente das nossas crenças. E assim como a gente tem de exemplo esse companheiro de 104 anos, que eu tenho certeza que todos os dias ele propaga a vida. Então, é olhar para aquilo que precisa ser transformado, sem peso, sem resignação, e isso não é resignação, mas olhar para aquilo e falar, ok, isso está me trazendo uma ferida, uma dor, não está sendo legal, deixa eu caminhar e ver o que eu posso fazer. Que recursos a vida tem para me levar para um outro lugar e impedir que eu volte para esse lugar de dor. Ok. O Fábio Salva. Angélica, eu acredito que todos os dias nós escolhemos com qual frequência queremos nos conectar. Se, por exemplo, já acordo reclamando e me sentindo a vítima do mundo, é bem provável que essas situações se repetirão. Simplesmente porque somos nós
que escolhemos o que vai atrair através de nossos sentimentos. É por aí? É muito por aí. Primeiro, beijo, Fábio. Primeiro porque nós ligamos muito essa questão, a gente tem uma visão um pouco estereotipada sobre o que é energia e sobre o que é vibração, a gente faz uma conexão com espiritualidade e nada tem a ver com isso. Porque nós somos feitos de energia, nós temos uma frequência. A Terra tem uma frequência que todo dia é medida pela NASA, o pulso da Terra, que é a ressonância Schumann. Então, se a Terra tem uma frequência, nós, que fazemos parte dela, também temos. Só que nós não sabemos que nós temos essa escolha. E muitas vezes nós já estamos programados. A gente acha que a gente não tem o direito de sair daquele lugar ou de romper um ciclo de dor. Eu falo muito isso com hereditariedade. Mas às vezes o pessoal brinca, eu tenho isso que nem minha mãe. Eu falo, não. Por que você vai querer herdar justo o ruim? Herda, eu sei que ela tem um monte de coisa boa. Fortalece a sua visão para isso. E às vezes frases bobas que a gente fala, olha lá, estava demorando para acontecer algo ruim. Ou seja, a gente se está sempre conectado, foi como eu disse na palestra, a gente está sempre conectado com o que de pior pode acontecer. Não tem como o planeta Terra sair desse lugar, desse limbo que a gente se colocou. E olhar para isso e falar, mas vai melhorar. Nós estamos aprendendo com isso. O que nós precisamos aprender ainda com isso? Que contribuição, como eu posso ser luz aqui? Cada um no seu mundo. Então, a vibração é exatamente isso, é uma escolha. Você vai se conectar com alguém para falar mal do outro, ou você vai olhar e falar, poxa, eu entendo o que você está sentindo, mas olha, deixa para lá. O que a gente escolhe geralmente? Verdade? Me conta! E aí a gente abaixa a nossa frequência e vai para um lugar que a gente sabe que não é legal, né? Então, é sim uma escolha sempre. Bacana, bacana. Gustavo Araújo, Angélica, como podemos ajudar pessoas com autoestima baixo? Como rotarianos em nosso propósito de vida? Tá? Primeiro, a gente precisa saber se ela quer ajuda. Porque esse é um grande equívoco que a gente... eu vou ajudar aquela pessoa... E aí a pessoa não sai do lugar, depois a gente vai contar para o familiar. Você acredita que eu fui tentar ajudar e a pessoa não continua lá? Olha, eu fiz tudo isso, eu levei, eu mandei o currículo, eu coloquei a pessoa na tal empresa e a pessoa fez isso, mas a pessoa não quer ajuda. Então a gente também tem que sair desse lugar do salvador, porque só tem um, e ele já desceu da cruz para a gente, né? E ele precisa renascer aqui dentro, não é? Conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente auxiliar o outro, primeiro a gente tem que se ajudar. Vamos estender a mão? Sim. Se o outro, olha, eu estou precisando, você quer ajuda? Eu posso contribuir com você? Como eu posso ser contribuição aqui? Como eu posso ser contribuição? Não, eu estou te ajudando, porque isso também coloca o outro num lugar de que ele não tem escolha, e ele tem escolha. E a verdadeira ajuda é aquela que nos torna autônomos e não dependentes da ajuda. É a ajuda que fala, vamos lá, estou aqui, vou te dar a mão, mas vamos lá, você é forte, vamos sair daqui desse lugar, você tem como mudar isso. É como a esmola, né? Que às vezes a gente é de uma geração que tem tinha esse hábito, né, de dar a esmola, e um dia meu filho falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele tinha 5 anos. Ele falou, por que é que não tem uma escola que ensina essas pessoas que elas podem fazer diferente? E eu fiquei olhando para a cara dele assim, e falei, mas não é verdade? Porque não adianta você só dar. Ele precisa se enriquecer dessa capacidade do eu posso fazer diferente. Então, o auxílio, ele vem atrelado a um trabalho de autonomia, de independentização. Essa é a verdadeira contribuição.
Legal, já tem mais perguntas aqui. O nosso querido Cláudio Moisés pergunta quando vai ser a próxima palestra. Ah, que Vamos querido. marcar, Cláudio Moisés. Obrigada, obrigada. O Fred me fez uma pergunta aqui. Estamos achando aqui. Fred, falando sobre perfeccionismo, o Fred Tavares, falando sobre perfeccionismo, como lidar com o nosso melhor equilíbrio interior, ao mesmo tempo que a sociedade parece exigir mais do que cada um. Mais do que cada um. Sim. Nós sempre vamos ter essas exigências. É natural desse processo de competitividade, que é a outra coisa que a gente é muito estimulado. Só que a competitividade tira você do seu melhor, porque você melhora baseado não nas suas habilidades que você desenvolveu, mas baseado no outro. E é isso que gera esse excesso de perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele vem de um parâmetro que está fora de você. Então eu preciso ter a melhor roupa baseado no que a revista me mostra. Eu preciso ter o melhor corpo baseado no que as modelos mostram. Eu preciso ser mais bem-sucedido baseado no que o meu meio, que as pessoas da minha idade me mostram. Então, se a gente parar para prestar atenção, tudo é um parâmetro externo. E isso nos afasta da nossa essência, porque cada um aqui pode contribuir e chegar em lugares inalcançáveis se olhar para dentro e se permitir. E quando a gente fica, não tá bom bastante, não tá bom bastante, não tá bom bastante, mas essa pergunta que eu faço, baseado em que parâmetros? Porque se você olha para aquilo e fala, tá ótimo, tá gostoso, fluiu, atendeu, aquilo vai chegar onde tem que chegar e do jeito que precisa chegar e os resultados serão ótimos. Agora, quando a gente entra naquele lugar, não, eu preciso fazer tudo, olha, você já certificou de tudo? Olha, você é o precavido que na hora que a vida está perfeita, no dia seguinte ele nem acorda mais. Porque não existe, não tem como controlar tudo. Então, o perfeccionismo é esse lugar o mundo vai ficar falando. O mundo não vai, eu falo muito isso para o pessoal que fala, como é que você medita? Como é que consegue? Eu falo, gente, não precisa estar no topo da montanha. É o olhar para dentro, é o apagar. O mundo lá fora não vai ficar quieto. Então, a gente precisa afinar essa comunicação, essa intuição, que é algo que a gente nasce, a gente fala que intuição de mãe não se engana. Todos nós temos essa habilidade, e é ela que te tira do perfeccionismo e da pressão. Bacana, Angélica. Vamos para a última pergunta, Angélica. Tem várias outras aqui, mas eu vou para essa última pergunta devido ao nosso horário. Tá bem. A nossa aniversariante de hoje, a Tânia Amorim, ela Sim. pergunta, você acha que está acostumado com algumas situações rotineiras nocivas? É um grande problema das nossas gerações e que as próximas gerações trabalharão melhor com essas situações? Escutei uma frase que mudou muito a forma de pensar. Não tem doenças hereditárias, e sim hábitos alimentares. Ou seja, fazemos algo errado, muito ruim, e não percebemos, pois é normal para nós? Eu acredito muito nisso e percebo já. Eu tenho uma parceira de trabalho, que é uma médica que eu gosto muito, e ela trabalha muito com calvície. E ela falou uma vez assim, eu não admito a pessoa que recebe um paciente e fala, mas isso aí não tem jeito não. Olha, isso aí não acabou. A pessoa já se joga da ponte, porque não tem esperança. Ela fala, eu não admito, e ela dá aula, ela dá aula para os alunos, ela fala, não se fala, porque o fator emocional interfere muito, porque somos moldáveis. Se todos os dias
incontáveis células nascem e morrem no nosso corpo, sadias e não sadias. Porque nós não podemos ter a consciência, expandir a nossa consciência e compreender que o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, interfere sim no nosso estado físico. E sobre essa geração agora, que eu falo muito que é a geração do mimimi, porque não pode nada, que tudo sofre, tudo é um preconceito, tudo é porque como é que vai fazer, tudo fica machucado, é uma mágoa. Eu falo muito para eles, eu falo, olha, a vida lá fora não vai fazer isso. Então, eu ouço muitos pais falarem, ai, mas eu não consigo falar não, porque eu vejo aquela carinha, mas precisa frustrar, porque o mundo não vai falar sim o tempo inteiro, o mundo fala bastante não, e nem sempre ele é o mais agradável nessa forma de colocar limites. Então, às vezes, a frustração, que todos nós temos, e é natural, é um recurso para que a gente saia desse lugar de dor, para que a gente olhe para as nossas feridas emocionais e fale, quer saber? Como esse comportamento de, minha mãe era obesa, aí eu fiquei obesa, e aí o filho é obeso, aí vira... Não, é hereditário. Poderia até ser, mas você escolhe o que você vai colocar no seu prato. Você escolhe como você vai lidar com essa gordura. Isso é assunto para uma outra palestra, porque a gordura tem um significado, a gente engorda por uma razão, também é uma forma de proteção, a gente se protege nessa gordura, é um aconchego, mas olhando para isso o quanto que eu quero abrir mão desse aconchego, mesmo ruim, porque a comida é uma fonte de prazer, e é um prazer permitido. Então, se você está cansado, e às vezes você fala, nossa, você está lá no seu trabalho, você fala, eu vou dar uma pausa aqui, respirar um pouco, e alguém te vê, fala, olha lá, ó, a folga dele, tá fazendo nada de olho fechado, mas se você estiver comendo pode, não, ele tá com fome. Então, a gente vai colocando uma função emocional ou uma função social em algo que às vezes a gente nem tem fome, não, nós vamos comer porque é a hora de comer. Mas o seu corpo físico quer comer e o quanto ele quer comer. Então, tudo é baseado nos parâmetros externos. E esse momento é um momento de basear e se conhecer nesses parâmetros internos. Quais são os meus parâmetros internos? Você come muito pouco, mas é o que é suficiente para mim. Para o outro pode ser que ele precise de um pouco mais. Então, precisa frustrar às vezes, não tem jeito. O não faz parte. E eu acredito sim que essas futuras gerações, elas vão transformar isso, porque eles nos tiram muito da zona de conforto, bastante. Obrigado, Angélica. Encerramos aqui as perguntas e eu mais uma vez agradeço a você pela disponibilidade e estar conosco no dia de hoje. E eu te dou aí 1 minutinho para a sua consideração final. Eu agradeço. Vou ter agora que me declarar para o meu pai. Agradeço esse olhar, porque ele acha que eu não estou vendo nada, mas eu sei que ele está me vendo. E eu fico lisonjeada de ver e sentir e saber que eu sou vista e que isso é importante. E muito mais agradecer esse espaço, agradecer o Rotary, que fez parte da minha adolescência, e estar falando com vocês, passando aquilo que eu acredito e que eu vivencio na minha vida, é uma honra, é um prazer, com pessoas que eu sei que tanto têm a ensinar, e eu espero muito que a gente possa se encontrar mais vezes. Se alguém quiser também as perguntas, se quiser também pode enviar para o meu e-mail, eu respondo depois, sem problemas. E eu agradeço o acolhimento, o carinho de vocês, foi uma alegria para mim. E eu espero de verdade e tenho fé que essa semente que ficou aí no coração de vocês cresça e dê frutos maravilhosos, porque a gente precisa viver e a felicidade é para agora.
Obrigado, Angélica. Obrigado mais Eu que uma vez. agradeço. Eu acredito que todos aqui saíram hoje mais motivados, aliviados e, né, com mais conhecimento. Obrigado. E Eu foi que um prazer te agradeço. conhecer. Prazer foi Parabéns, todo Fred. meu. Indo para o encerramento da nossa reunião de hoje, gostaria de dar alguns avisos, né? Em primeiro lugar, exaltar, né, os aniversariantes da semana mais uma vez, né, o nosso querido Dalmo, companheiro Dalmo Rogério de Moraes Zapata. Dalmo, no dia 2/4 fez aniversário. Parabéns, Dalmo. Que Deus te abençoe ricamente. E também a nossa querida Tânia Regina Amorim. Esse último nome é difícil de pronunciar, Tânia. Zwicker. Está fazendo hoje. Parabéns, Tânia. Obrigada, Alegria, gente. que Deus te Obrigada abençoe. por todas as mensagens que eu recebi. Fiquei muito feliz. Quando voltar às reuniões presenciais, nós vamos fazer um bolo de 3 metros, 4, 5, 10 metros. Os aniversariando o ano inteiro. Presidente, Tá bom, então. Presidente Parabéns. Marcelo, Pois não. nós temos os visitantes. Desculpa, fiquei tão empolgado que pulei os visitantes. Então, vamos para os visitantes. Muito bem, obrigado, presidente Marcelo. E repetindo que nós tivemos uma audiência recorde de 62 espectadores que participaram desde o início da brilhante palestra da Angélica Mazzutti, que nos auxilia a encontrar ou a criar o nosso manual de instruções, né? Já que a gente não vem com manual de instruções, o que traz as dificuldades que ela tão bem colocou aí, as dificuldades e facilidades, né? Por outro lado. Nós temos aqui entre os visitantes, eu gostaria de destacar a ilustre presença da governadora eleita do Distrito 4500, que é lá do Rio Grande do Norte, envolve o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a governadora distrital Elequicina Santos, eleita para o ano rotário 2022-2023. Muito obrigado pela sua presença e levo o abraço aqui de todos os associados e visitantes do Rotary Clube de São Paulo para o seu distrito. Convidados o companheiro Fred Tavares, a Magda Tavares, o Fred Tavares, João Pires Galvão, Fábio Salva, Marina de Almeida Barbosa e Marcelo Tavares. Convidados a companheira Carla Blanco Tavares, Luciana Mara Silva Piai, Fábio Leite, Carol Aguiar, do projeto Conversa de Mulher da cidade de São Bernardo do Campo. Nancy Regina de Souza Lima, convidada do companheiro Johnny Balbino. Destacamos também as presenças dos ilustres visitantes, professor De Rose, a Lúcia, Carlos Silva, a Adriana, a Roberto Skeff, Gustavo Araújo, Eliana Calme, Olenka, a Sandra Lima, Sérgio Braga, Alix Santana e Rafael Ribeiro do Vale. Muito bem. Parabéns e muito obrigado a todos. E eu peço para que, a partir de sexta-feira, todos compartilhem o conteúdo, esse conteúdo muito importante que nós tivemos hoje, compartilhem com as suas redes sociais. É só acessar o nosso website, o portal do Rotary Clube de São Paulo, ou o Facebook, o Instagram e também a nossa conta no YouTube. Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Desculpa, 1000 perdões pela falha aí do presidente com os visitantes, que é tão importante e abrilhanta as nossas reuniões. Reforçando o protocolo, visitantes e amigos, obrigado pela presença de vocês. Voltem mais vezes. Continuando aqui os avisos, eu queria reforçar a próxima reunião, na próxima quarta-feira, a 39ª reunião ordinária, que terá como tema Comunicação que Transforma, com a palestrante Juliana de Lacerda Camargo. Deixa eu aqui também fazer o meu marketing como presidente, já que o Fred não fez o marketing dele. Eu quero fazer que a Juliana é uma amiga minha, ela é uma profissional muito boa, é uma das 10 coaches aqui no Brasil, ela está entre os 10 coaches aqui no Brasil,
com várias certificações nos Estados Unidos. Então, ela é super conceituada no mercado empresarial, na área de coaching. Então, eu gostaria que todos estivessem presentes, prestigiando. Foi muito difícil conseguir a presença dela, e ela conseguiu me ajudando na agenda para estar conosco. Então, prestigiem e divulguem a próxima reunião, para que nós continuamos abrilhantando as reuniões com excelentes palestras. E é a terceira mulher consecutiva a palestrar aqui no Rotary Clube de São Paulo, né? Estamos aí com o poder das mulheres aqui bem grande. Então, é isso. Então, próxima quarta-feira teremos essa palestra. E eu agradeço a todos mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Tivemos aqui uma audiência, uma presença surpreendente. Obrigado a todos, aos companheiros do Rotary Clube de São Paulo, sempre aí apoiando o trabalho, apoiando o nosso clube, estando presente, trazendo convidados, e é muito bom vê-los. A cada semana eu fico feliz em vê-los, e acho que todos em se verem também. Então, a partir desse momento, declaro encerrada a reunião de